só aparecer. Pronto, Ríndola. Pronto. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre as plantas medicinais. É uma enorme satisfação estar aqui conduzindo o diálogo que nós teremos essa tarde. Hoje nós iremos ter a convite o professor Dr. Roberto César Duarte Gondim. Dr. Roberto, ele é mestre em saúde pública, ele é especialista na estratégia de saúde da família, ele é especialista em saúde da pessoa idosa, especialista em educação permanente em saúde, especialista em ortodontia, professor do curso de odontologia da Faculdade Pitágoras, é professor dos cursos de pós-graduação da Faculdade Giana Beretta, atualmente é mestrando do programa de Saúde e Meio Ambiente da Universidade Anhanguera Uniderp. E hoje, Dr. Roberto vai proferir a palestra intitulada Métodos Alternativos de Higiene Bucal com o uso das plantas medicinais na odontologia. Então, fique à vontade, professor Roberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui nesta tarde de quinta-feira com todos vocês para conversar um pouquinho sobre os métodos alternativos de higiene bucal nesse contexto aí do uso das plantas medicinais na odontologia. Então, agradeço o convite da professora Silvia e dos demais colegas aí do grupo de estudos sobre o ensino das plantas medicinais. Tá? Então, é um prazer enorme estar aqui nessa tarde com todos vocês. Agradeço também já de imediato a participação de alguns alunos meus, não só do curso de odontologia da Faculdade Pitágoras, mas tem alunos também de outros cursos aqui da área da saúde, também da instituição. Então, é um prazer enorme também tê-los aqui nesta tarde. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os métodos alternativos de higiene bucal, nesse contexto em relação ao uso das plantas medicinais na odontologia. Pode passar, amiga. Bom, antes da gente falar especificamente sobre as plantas medicinais que podem serem utilizadas na odontologia, é importante que a gente tenha um prévio conhecimento em relação aos principais problemas de saúde pública que acomete a cavidade oral. Então, a gente tem como esses principais problemas de saúde pública na odontologia, a gente tem a cárie como a doença mais prevalente na população, não só na população brasileira, mas também na população mundial, e a doença periodontal. O que é importante a gente entender aqui? Que tanto a cárie quanto a doença periodontal, ambas estão associadas diretamente ao biofilme dentário. Não sei se vocês já têm conhecimento, mas o biofilme dentário é aquela placa bacteriana que vai se alojando, vamos dizer assim, que vai ficando presa na superfície dos nossos dentes. E o que acontece com esse biofilme dental? Quando a gente não faz a higienização de forma correta, né, a gente não tem o hábito de escovar os dentes 3 vezes ao dia, quando a gente não tem o hábito de usar fio dental, de usar os enxaguantes bucais, esse biofilme ele vai se calcificando, formando o que nós conhecemos como cálculo dental ou simplesmente tártaro dental. Então, tanto esse biofilme quanto esse cálculo dental, eles vão estar diretamente associados, relacionados a esses dois principais problemas de saúde pública na odontologia, que é a cárie e a doença periodontal. Para a gente fazer a prevenção dessas doenças, é importante que tenhamos o controle mecânico. Como é que é feito esse controle mecânico? Através do uso dos métodos convencionais de higiene bucal, onde a gente vai ter aí as escovas dentais, onde a gente tem os dentifrícios, o fio dental. Para quem não sabe, né, dentifrício é a mesma coisa que creme dental. E os enxaguantes bucais. Então, estes são considerados os métodos convencionais de higiene bucal. Porém, existem métodos que são considerados como coadjuvantes nesse processo de higiene bucal. E aí a gente também pode lançar mão dos métodos alternativos de higiene bucal, onde eu posso fazer uso de escovas dentais
artesanais ou até mesmo o uso de cremes dentais utilizando-se das plantas medicinais, tá? Então, para o controle desse biofilme e desse cálculo dentário, é importante que a gente faça essa prevenção através desse controle mecânico. Porém, nós sabemos que muitas vezes, né, grande parte da população, grande parte das pessoas, elas não possuem condições socioeconômicas de ter um kit convencional de higiene bucal. E daí a gente vai partir para esses métodos alternativos de higiene bucal, que vão ser importantes no que diz respeito também para esse controle do biofilme e do cálculo dentário. Então, nessas 3 imagens, eu trouxe para vocês aqui, mostrando a cárie, tá? Que nessa primeira imagem aí que a gente pode visualizar. E na imagem abaixo eu tenho a doença periodontal. Toda vez que eu estiver falando para vocês sobre doença periodontal, eu estou me referindo tanto à gengivite, que é a inflamação das nossas gengivas, quanto da periodontite. Porque essa gengivite, quando ela não é controlada, quando a gente não consegue tratá-la de maneira correta, ela pode evoluir para uma periodontite, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente pessoas que apresentam mobilidades dentárias, dentezinhos moles, eles estão diante de um quadro de periodontite. E na terceira imagem eu trago para vocês mostrando aí o que seria esse biofilme ou cálculo dentário, que é essa placa bacteriana que vai ficando aí aderida nas superfícies dos nossos dentes, e quando ela não é removida de forma correta, ela pode ser desencadeadora desse processo de cárie e doença periodontal. Pode passar. Então, nós temos para essas questões, né, do biofilme, do controle dessa placa bacteriana, desse tártaro, desse cálculo dental, a gente tem o uso, né, de plantas medicinais que vão atuar diretamente, não só em relação a esse biofilme, mas também em outras questões relacionadas à odontologia, a algumas afecções bucais. Então, a gente tem a medicina natural, que ela pode prevenir doenças bucais, e os metabólitos secundários com potencial antimicrobiano pode ser uma alternativa para prevenção, controle e tratamento dessas doenças. Então, nós sabemos que no nosso país, aqui no Brasil, né, não só no Brasil, mas de forma mundial, a gente já tem o uso de plantas medicinais para o tratamento, para a cura de algumas doenças, né? Na odontologia, não fica fora desse contexto. Então, a gente é muito comum se utilizar em nosso país de plantas para algumas afecções odontológicas. O que é importante a gente entender aqui, né? A gente sabe que a maioria das nossas plantas, o uso delas se iniciou através daquele conhecimento popular e que, posteriormente, se tornou num conhecimento científico. Foram realizadas pesquisas que comprovaram, de fato, a eficácia em relação a algumas plantas medicinais. Então, é muito comum a população fazer o uso de plantas da flora local e de plantas exóticas nesse contexto aí de prevenção e tratamento de doenças, em especial para a higiene bucal e afecções odontológicas. Porém, estas evidências elas não foram totalmente relatadas cientificamente, o que vai poder favorecer a utilização de plantas com potencial tóxicos e ou utilizadas de forma inadequada. Então, esse é um dos viés, vamos dizer assim, um dos problemas em relação ao uso das plantas medicinais na odontologia. Então, a gente precisa saber a forma que eu irei utilizar essas plantas medicinais, né, e qual o princípio ativo dessas plantas medicinais, e aí sim indicar para alguma afecção odontológica. Eu trouxe isso para vocês como introdução dessa nossa conversa, pelo fato de eu já ter vivenciado algumas situações na saúde pública, na saúde coletiva. Então, quando eu atuava num determinado município aqui do estado do Maranhão, eu tive algumas situações em que as pessoas, né, daquele local utilizavam de forma inadequada essas plantas medicinais para questões relacionadas à minha profissão, a odontologia. Então, eu
passei por uma situação em que uma usuária do Sistema Único de Saúde, após um procedimento de extração dentária, eu dei todas as orientações para a paciente, todos os cuidados do pós, né, operatório. Porém, a paciente depois ela voltou para mim com um quadro de hemorragia, o início de quadro de hemorragia. E aí, conversando com a paciente, ela me relatou que ela tinha feito uso da entrecasca do caju, tá? Colocou lá no local onde tinha sido feita a extração dentária, ela fez a trituração daquela entrecasca do caju e colocou lá dentro do alvéolo dentário. E isso propiciou um sangramento excessivo, uma vez que aquela usuária do sistema fez uso de forma inadequada da entrecasca do caju. Para quem não sabe, a entrecasca do caju ela ajuda na questão da cicatrização. Só que ela deve ser utilizada em forma de chá. E não eu triturar aquela entrecasca do caju e colocar naquele local. Então, a usuária do sistema ela fez o uso de forma inadequada daquela planta medicinal. Pode passar. Para que a gente possa conhecer quais são as plantas medicinais utilizadas na odontologia, a gente precisa saber diferenciar o que é um medicamento e o que é um fitoterápico, tá? O medicamento ele é todo produto farmacêutico que é elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. E fitoterápico é aquele medicamento que é obtido empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. Pode passar. Nesse contexto do uso das plantas medicinais na odontologia, a gente tem, em 2006, uma portaria, né, a portaria número 971, que traz a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Né? Então, não sei se vocês sabem, mas existem algumas plantas, né, que podem serem utilizadas não só para afecções odontológicas, mas também para doenças nesse contexto de saúde geral. Então, essa política ela veio reiterar esse uso dessas plantas medicinais para questões relacionadas à nossa saúde. Então, foi através dessa portaria número 971, de 2006, que traz essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Então, veio como uma opção preventiva e terapêutica para os usuários do Sistema Único de Saúde, porque nós sabemos que no nosso país a gente tem uma flora bastante diversificada. Então, a maioria das pessoas ela tem acesso a algumas plantas medicinais que são comprovadas cientificamente que seu uso vai ter algum efeito para determinadas doenças de saúde, não só de saúde bucal, mas também nesse contexto de saúde geral. Além disso, a gente tem também a política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Pode passar. Na odontologia, para mim ficou um pouquinho pequena aqui, deixa eu só expandir aqui. Na odontologia, a gente tem uma resolução, que é a resolução do nosso Conselho Federal de Odontologia, número 82, de 25 de setembro de 2008, tá? Essa resolução, ela traz justamente sobre essas práticas integrativas e complementares à saúde bucal, onde o cirurgião dentista ele vai poder indicar, né, para o seu paciente, para aquele usuário, o uso de algumas plantas medicinais para afecções odontológicas. Tá? Então, no capítulo 2, artigo 7, traz exatamente sobre a questão da fitoterapia na odontologia. Então, foi um avanço que nós tivemos em relação ao uso das plantas medicinais, ao uso da fitoterapia na nossa profissão, através dessa resolução do CFO número 82 de 2008. Pode passar. Então, quais são as plantas medicinais que podem serem utilizadas na odontologia e para que essas plantas medicinais, quais são as indicações dessas plantas medicinais
em relação a essas afecções odontológicas. A primeira planta que eu trago para vocês é o cravo da Índia, né? Conhecido como cravinho da Índia. Então, tem esse nomezinho aí científico. Eu não vou falar cada nome científico, porque é um pouquinho complicado de dizer. Então, por isso que eu trouxe o nome popular e o nome científico. O cravinho da Índia, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que ele é muito bom para dor de dente. Tá? E é isso que acontece muito nos interiores do nosso estado, por exemplo, das pessoas que apresentam qualquer tipo de dor de dente, pegar ali o cravinho da Índia e colocar lá na cavidade, que a gente chama de, numa linguagem mais popular, na panela lá do dente, que está com cárie, colocar ali esse cravinho da Índia, triturar e colocar ali naquela região. Por que que as pessoas fazem isso? Porque o cravinho da Índia, ele é um potente analgésico, né? Então, ele traz aquela sensação de alívio para aquelas pessoas que têm uma cárie profunda, por exemplo, que está com dor de dente. Então, o óleo de cravo da Índia, ele é muito utilizado para dor de dente, uma vez que ele é uma ótima fonte de eugenol, tá? Então, dentre os componentes químicos do cravo da Índia, a gente tem o eugenol. Então, esse óleo de cravo da Índia, ele contém propriedades antimicrobianas, analgésicas e antissépticas. E ele é considerado um bactericida natural. Então, as principais afecções odontológicas que a gente vai indicar para o usuário, para o paciente, o cravinho da Índia, é em quadros de gengivite, como eu falei para vocês, que é aquela inflamação na gengiva, ou em situações em que o paciente apresenta úlceras na região da boca. Vale ressaltar aqui que a gente tem um produto odontológico muito utilizado, que é o eugenol. Tá? O eugenol, antigamente, ele era mais utilizado na nossa profissão, na nossa área, devido a essas características que eu apresentei para vocês. Então, a gente tem um material que ele é chamado óxido de zinco e eugenol. Então, em situações que a gente precisava fazer restaurações provisórias no nosso paciente, a gente fazia uma pastazinha com esse óxido de zinco e eugenol e colocava na cavidade do dente daquele paciente. Porém, alguns estudos recentes mostram que esse material ele pode apresentar, eu esqueci o nome da palavra agora, mas ele pode ser tóxico ali na região da polpa, tá? Para quem não sabe, no nosso dente a gente possui alguns tecidos, né? O esmalte, que é essa parte visível dos nossos dentes. Abaixo do esmalte a gente tem a dentina e abaixo da dentina a gente tem a polpa. Então, esse óxido de zinco eugenol, ele acabava sendo um irritante para a polpa do paciente. Então, alguns estudos acabaram mostrando isso, e por isso que ele tem sido, ele tem deixado de ser utilizado aí para alguns procedimentos na nossa área, tá? Mas o cravinho da Índia, ele possui um dos seus princípios ativos, né, um dos componentes químicos presentes é o eugenol, e aí ele vai possuir várias propriedades, como propriedades antimicrobianas, analgésicas e antissépticas. Pode passar. A gente tem também a própolis, tá? A própolis, ela apresenta alguns componentes químicos, né? Alguns princípios. Então, ela tem ali os flavonoides, que são muito importantes nesse contexto da odontologia, pelo fato deles inibirem o crescimento de micro-organismos, tá? Então, a própolis, ela tem atividades antibacteriana, ela tem atividade antiviral, anestésica, anti-inflamatória, as quais podem ser de grande interesse na odontologia. Tanto que a gente tem vários produtos que utiliza da própolis, né? Então, na nossa profissão, a gente tem vários produtos, a gente tem cremes dentais à base de própolis, a gente tem o Alveolex, que está aí na imagem para vocês. O Alveolex, ele é um produto que também é à base de própolis. Então, quando a gente faz extrações dentárias, às vezes a gente tem quadros de alveolite, que é uma inflamação no alvéolo. O que é o alvéolo?
é aquele local onde o dente estava localizado, tá? E que após a extração dentária ficou ali aquela cavidade. Então, às vezes, tem quadros de alveolite, que é inflamação nessa região. E aí a gente tem esse material odontológico que a gente coloca no interior desse alvéolo, que vai ajudar ali naquele processo de cicatrização e para desinflamar aquela região, tá? Então, devido à propriedade anti-inflamatória dessa própolis. Então, na odontologia, a própolis ela foi utilizada em vários experimentos, né? Tanto na área da endodontia, quanto na área da cariologia, da cirurgia oral, da periodontia e da patologia oral. Ela é uma resina produzida pelas abelhas a partir de material extraído de plantas, né? Então, essas abelhas, elas retiram, né, esse material, principalmente ali nos pessegueiros, nas ameixeiras e em algumas folhas verdes. Então, ela é muito utilizada na nossa área, não só como creme dentais, existem também vários extratos de própolis que são utilizados para alguns problemas respiratórios, né? Para quando a garganta está inflamada, por exemplo. Pode passar. Uma outra planta medicinal utilizada na odontologia é a camomila, tá? Então, dentre aí os princípios ativos da camomila, a gente tem os óleos essenciais, a gente tem os flavonoides, a gente tem os ácidos orgânicos. Então, ela apresenta alguns componentes, né, químicos que vai ser importante para as propriedades que essa planta medicinal ela vai apresentar. Então, que propriedades seriam essas? A gente tem ali as propriedades anti-inflamatórias, ela é um ótimo cicatrizante, propriedades sedativas, antimicrobianas, efeito calmante leve. Na odontologia, essa camomila ela pode ser utilizada em processos inflamatórios da gengiva e da mucosa oral, durante o período de erupção dental, tanto que a gente tem um produto, não sei se quem já é mãe aqui, que às vezes pode até já ter utilizado nos seus filhos durante a erupção dos dentes, né? Quando os dentinhos de leite eles estão erupcionando, eles estão nascendo, a gente sabe que isso traz vários transtornos para a criança e para a mãe, né? Da diarreia, a criança fica muito irritada. Então, algumas mães utilizam da camomila C, né? Que ela vai ser importante ali por dar aquela sensação de anestesia naquela região, fazendo com que a criança ela fique menos irritada, por exemplo. Na odontologia, ela também pode ser utilizada como no controle de ansiedade. Então, em caso de lesões orais, por exemplo, a gente sugere o bochecho ou o gargarejo de 150 ml de chá de camomila de 3 a 4 vezes por dia, né? Segundo as orientações aí deste autor no ano de 2019. Então, a gente pode ter a camomila através, né, fazer o uso dela através do chá. Ela vai estar presente em alguns cremes dentais, por exemplo, a gente vai encontrar a camomila, e ela é um dos óleos essenciais bastante utilizados na odontologia, justamente por propiciar aí por ter essa propriedade sedativa, por ter esse efeito calmante leve, uma vez que a gente sabe que ir ao dentista acaba sendo um terror, vamos dizer assim, para a maioria dos nossos pacientes. Pode passar. A romã, então a romã ela é muito utilizada e é muito indicada pelos raizeiros, né? Que aqui no nosso estado é bastante comum ter a presença dos raizeiros, e aí as pessoas procuram muito esses profissionais, essas pessoas, para indicar plantas medicinais para qualquer tipo de afecção, por exemplo. Então, a romã, ela já veio sendo muito utilizada há bastante tempo, né? E depois de estudos que comprovam a sua eficácia,
para algumas afecções bucais, ela tem sido mais utilizada ainda pelo fato dela possuir algumas propriedades, como propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, antissépticas, além dela promover aí a regeneração tecidual. Então, na odontologia, ela vai ser aplicada, vai ser utilizada para inflamações e infecções da mucosa, da boca e da faringe, no combate a bactérias constituintes do biofilme bucal. Então, dentre essas bactérias, a gente tem aí a Streptococcus mutans, como as principais bactérias que estão associadas à doença cárie, e aí a romã ela vai ter essa eficácia aí no combate a bactérias presentes, constituintes do nosso biofilme bucal, que eu mostrei para vocês no início da nossa conversa. Então, na odontologia, ela pode ser utilizada através de bochechos, né? Então, é realizado bochecho, não pode engolir esse bochecho. Então, é feita uma infusão, né, com as cascas, e ela pode ser utilizada aí como um colutório, como enxaguante bucal. Então, nós sabemos que os enxaguantes bucais a gente faz o bochecho, a gente não pode ingerir esses enxaguantes bucais. E da mesma forma, de colutório, de enxaguantes bucais à base de romã, a gente vai fazer o bochecho e vai cuspir posteriormente. Pode passar. Uma outra planta medicinal que pode ser utilizada na odontologia é a aloe vera, conhecida popularmente como babosa, tá? Então, a aloe vera, ela possui alguns compostos fenólicos e ela possui uma substância, né, um componente químico chamado de aloína, o que vai fazer com que essa planta medicinal ela tenha uma propriedade bastante marcante, que é a propriedade anti-inflamatória. Então, além da propriedade anti-inflamatória, a babosa ela vai apresentar propriedades antimicrobianas, ela apresenta propriedades cicatrizantes e ela tem também um potencial regenerativo, tá? Então, na odontologia, ela pode ser utilizada, a aplicação na odontologia, através da preparação de enxaguantes bucais e de géis, após o uso de cirurgias periodontais, de extrações e do tratamento do líquen plano, que é uma lesão branca bastante presente na cavidade oral. Em relação a essa planta medicinal, as folhas são as partes mais utilizadas. Então, a gente tem, por exemplo, na odontologia, cremes dentais à base de babosa. Não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Forever, ela era muito presente, muito marcante aqui no nosso estado, depois deu uma caidinha, mas o creme dental da Forever eu utilizava justamente a aloe vera, a babosa, tá? Mas as pessoas começaram a ficar desacreditadas justamente pelo fato dos cirurgiões dentistas daqui do nosso estado terem batido muito na tecla de que não tinha na composição desse creme dental a presença do flúor. E a gente sabe que o flúor ele é importante, aí, como a gente fala para os nossos pacientes, deixa os nossos dentinhos mais fortes, ele ajuda aí no fortalecimento dos nossos dentes e, consequentemente, também pelo fato de auxiliar no combate dos micro-organismos presentes na cavidade oral, tá? Então, por isso que esse creme dental da Forever, à base de babosa, ele não teve muito... as pessoas não aceitaram muito, justamente por não ter aí na composição química o flúor, por exemplo. Pode passar. Além disso, a gente tem a malva, tá? Em relação à malva, nós temos até um xarope, né? O Malvactrim, que é a base de malva, tá? Então, a malva ela tem propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas, calmante e expectorante. Na odontologia, a gente pode utilizar a infusão como um colutório e antisséptico bucal. Então, a gente tem, por exemplo, como eu falei para vocês, o Malvactrim para a realização de bochechos após a exodontia e também para questões relacionadas ao controle do biofilme. Dentre os componentes químicos dessa planta, a gente tem os taninos, os óleos essenciais e flavonoides, e as partes da planta que são mais utilizadas são as folhas e as flores secas.
Pode passar. A gente tem também a calêndula, conhecida como margarida, tá? A calêndula, ela tem sua aplicação na odontologia para o tratamento de ulcerações aftosas, né, no tratamento de aftas, e após extrações dentárias, justamente pelo fato dela possuir uma propriedade antisséptica bastante marcante. Então, as partes da planta que são muito utilizadas nesse processo de infusão são as flores secas, tá? Então, as flores, elas são as partes mais utilizadas. Então, é feita a infusão e o usuário vai utilizar dessa planta medicinal através de bochechos. Então, em relação à indicação terapêutica, a calêndula ela tem propriedades anti-inflamatórias e propriedades cicatrizantes. Então, por isso que ela é muito utilizada, por exemplo, após os procedimentos de extrações dentárias. Então, a gente tem também, em relação à calêndula, a gente tem cremes dentais, a gente tem géis dentais à base da margarida, né? À base de calêndula. Pode passar. Além disso, a gente tem o óleo de copaíba, tá? Eu anotei aqui para vocês, é o ácido caurenoico, né? Que é um diterpeno. Então, no óleo de copaíba, ele encontra-se esse componente, tá? Que é um anti-inflamatório, o que traz essa propriedade anti-inflamatória e cicatrizante para o óleo de copaíba. Então, é uma planta medicinal muito utilizada. Então, a gente utiliza esse óleo de copaíba, uma vez que ele possui algumas propriedades terapêuticas. Então, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é antibacteriano, uma vez que ele atua ali diretamente no biofilme dentário. Então, a gente tem vários estudos que mostram a eficácia desse óleo de copaíba no que diz respeito a essa propriedade antibacteriana. Ele tem também propriedade analgésica, cicatrizante e propriedade antifúngica. Tanto que se utiliza da copaíba, por exemplo, para algumas afecções odontológicas que estão diretamente associadas a fungos, como a Candida albicans, por exemplo, a candidíase oral. Então, a gente utiliza o óleo de copaíba para essas afecções odontológicas também. Então, na odontologia, a gente tem em várias situações a gente utiliza e está muito presente, né, na nossa atualidade, os óleos essenciais à base de copaíba. Tá? Então, se utiliza-se bastante desses óleos essenciais. Pode passar. A gente tem também a aroeira. Então, reparem que são várias plantas medicinais que podem ser utilizadas na nossa profissão, né, na odontologia. Então, a gente tem a aroeira, tá? Então, nós temos um produto que utiliza dessa planta medicinal, que é um cimento endodôntico. Então, deixa eu explicar para vocês para que serve esse cimento endodôntico. Então, existe um procedimento na odontologia que ele é chamado de tratamento de canal ou tratamento endodôntico. Então, quando a cárie, né, aquela doença que eu mostrei para vocês no início da nossa conversa, quando a cárie ela atinge a polpa do nosso dente, é quando a gente tem aqueles picos de dor bastante exacerbados, tá? Eu nunca senti dor de dente, mas as pessoas falam que quem já teve dor de dente, as mulheres, por exemplo, citam que é pior do que a dor de parto, tá? O que acontece? O nosso dente ele é um sistema hermeticamente fechado. Então, vamos fazer uma analogia com uma panela de pressão. A panela de pressão quando está ali na pressão, todo aquele vapor que tem ali no interior daquela panela de pressão não consegue se dissipar. Da mesma forma, acontece com os gases que são produzidos pelas bactérias no interior da nossa polpa. Então, aqueles gases, eles não conseguem se dissipar, eles não conseguem sair dali. Por isso que o quadro de dor do paciente que tem no caso, quando a cárie já atinge o nervinho do dente, a polpa dentária, por isso que esses picos de dor eles são maiores.
Então, o que acontece quando a gente está diante dessa situação? É realizado o tratamento endodôntico, que é quando eu retiro aquela polpa que está contaminada, que está infectada. E aí eu vou substituir essa polpa por um outro produto, um produto que é utilizado, né, que substitui a polpa do nosso dente. Então, a gente faz todo o processo de desinfecção, a gente remove todo aquele tecido pulpar, e aí a gente vai fazer o selamento daquele canal radicular onde estava aquela polpa contaminada que foi retirada. E aí, quando a gente vai fazer esse selamento, a gente utiliza um cimento endodôntico. Então, a gente tem na nossa profissão um cimento endodôntico à base de uma planta medicinal, que é a aroeira. Então, essa plantinha aí, ela tem ações anti-inflamatórias, ela tem ação cicatrizante, ela tem ação antimicrobiana, ela tem ação antifúngica. Então, ela é muito utilizada para infecções em geral, incluindo a dor de dente. Pode passar. Eu trouxe para vocês como curiosidade também o alho, tá? Não sei se vocês já ouviram falar o ponto positivo, o aspecto positivo do alho, porque quando a gente fala de alho, o que vem na nossa mente? Mau hálito. Diz, aquela pessoa comeu muito alho e ficou com mau hálito, né? Então, tem até uma brincadeira que faz que o alho ele é amigo dos dentes, porém é amigo do hálito, tá? Mas por que esse alho ele seria amigo dos nossos dentes? Por ele apresentar algumas ações, né? Ele tem, por exemplo, quando eu como alho, quando eu mastigo esse alho, tá? A gente vai estar liberando o princípio ativo desse alho, que tem um nomezinho chamado de alicina. Tá? Então, esse princípio ativo, ele se forma quando o alho ele é esmagado. Então, quando a gente está comendo alho, a gente está liberando aquele princípio ativo presente ali nesse alho. E daí ele vai apresentar algumas propriedades, né? Como propriedades antibacterianas, uma vez que ele vai atuar ali diretamente no biofilme dental. Ele apresenta propriedades antifúngica, antiviral, ele estimula a secreção salivar, e nós sabemos que a saliva ela é muito importante para a gente estabelecer aquele meio bucal, ela é muito importante para o combate dos micro-organismos presentes na nossa cavidade oral. Então, ele é um ótimo estimulante para a secreção de saliva. E ele também vai ser um ótimo coadjuvante no tratamento de periodontites. Então, a gente não pode associar apenas o alho com o mau hálito, né? Como um inimigo do mau hálito, mas ele também vai ser amigo dos nossos dentes. É como se ele tivesse algumas propriedades, vamos dizer assim, adstringentes. Da mesma forma que eu falo para os meus alunos. A gente comendo uma maçã, por exemplo, a gente comendo uma pera, a gente está fazendo uma limpeza natural dos nossos dentes, uma vez que essas frutas elas apresentam essa propriedade adstringente. É como se a gente estivesse fazendo aquele controle mecânico utilizando uma escova dentária, por exemplo. E aí o alho ele tem algumas propriedades, quando esmagado, ele vai liberar aí esse princípio ativo que é chamado de alicina, tá? Então ele não é apenas um inimigo do hálito, mas ele também é um amigo dos nossos dentes. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela. Então, essa tabela, ela traz justamente algumas plantas medicinais que podem serem utilizadas na odontologia, com seus nomes científicos, onde eu trago para vocês as indicações e funções de cada uma dessas plantas medicinais. Então, eu tenho, por exemplo, a malva, que foi uma das plantas medicinais que eu mostrei para vocês, com essa propriedade anti-inflamatória e antisséptica. Aqui nessa tabela a gente consegue observar a sálvia, que ela também é uma planta medicinal muito utilizada na odontologia por apresentar essas propriedades anti-inflamatórias e antissépticas. Tá? Então, quem quiser, depois eu posso
estar mandando para vocês essa tabela com as principais plantas medicinais que são utilizadas na nossa profissão, na nossa área, que é a odontologia. Pode passar. Nessa outra tabela, eu trouxe algumas plantas medicinais que são comercializadas pelos raizeiros, justamente para alterações patológicas da nossa cavidade oral, né, que são muito utilizadas em afecções odontológicas. Então, reparem aí que a gente tem uma série de plantas medicinais com suas indicações e suas formas de utilização para algumas afecções odontológicas. Então, eu tenho a andiroba, por exemplo, que ela tem uma propriedade anti-inflamatória. Então, a forma de utilização dela é através do óleo. A copaíba, que eu já falei para vocês. O cravinho da Índia, que ele é um potente analgésico, então ele é muito utilizado para dor de dente. Então, aqui eu trouxe para vocês essa tabela mostrando as principais plantas medicinais que são comercializadas pelos raizeiros para algumas afecções odontológicas. Pode passar. Então, meus amigos, para a gente finalizar aqui a nossa conversa em relação ao uso das plantas medicinais na odontologia, o que a gente pôde perceber? Que, de diversas maneiras, os princípios ativos dessas plantas medicinais são utilizados para comercializar, né, para a gente ter produtos que são comercializados para algumas afecções odontológicas ou até mesmo de uso, né, geral da nossa cavidade bucal. Então, a gente vai ter desde cremes dentais, né, até enxaguantes bucais e até mesmo alguns fitoterápicos que podem serem prescritos por nós cirurgião dentistas, como a camomila C, que é muito utilizada durante aquele processo de erupção dos dentes de leite das crianças. Então, a gente tem uma série de formas que a gente consegue utilizar essas plantas medicinais nesse contexto da odontologia. Pode passar. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Eu acredito que foi aí os 45 minutos, praticamente, que a professora Silvia tinha me solicitado. Estou à disposição de qualquer dúvida, de qualquer informação a mais, ou que eu deixei de falar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui na sala várias professoras, pessoas que trabalham diretamente com as plantas medicinais e que podem contribuir com essa nossa conversa em relação ao uso das plantas medicinais na odontologia. Agradeço o convite e estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais. Nós que agradecemos, Roberto, sua palestra, como sempre, com muito domínio de conteúdo. E quero te parabenizar pela excelente apresentação. Dizer que eu estou muito feliz, porque nós somos parceiros de pesquisa, somos orientandos da professora Silvia, e é uma enorme satisfação te receber nesse projeto do grupo de estudos. Nós já estamos realizando esse grupo há alguns meses, e a cada palestra, a cada apresentação, é sempre muito produtivo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos juntos. Obrigada pelas palavras. Roberto, parabéns. Nossa, eu tenho gostado bastante desse grupo, porque apesar de, por exemplo, eu estar aí estudando as plantas medicinais há um bom tempo, a gente acaba focando mais na nossa área, né? Então, eu sempre fui indo ali para a área farmacêutica, mas também tendendo ali para biológica e tal, e assim, jamais imaginei orientar um dentista. E eu fiquei assim, impressionada com tudo que você foi falando, que não era um conhecimento que eu tinha, mas interessante. Eu conheço todas essas plantas, mas eu não pensava assim que eram plantas que poderiam ser utilizadas dessa forma como você nos passou. Então, nossa, que legal. Sobre a questão da Forever, a mãe de um amigo meu trabalha com a Forever há uns anos e eu utilizei. Eu até fiquei assim um pouco impressionada com a sua fala, né, de vocês não gostarem por causa do flúor tal, porque a propaganda deles é justamente isso, né? Assim,
ah, não tem flúor. Aí eu já não sei se tem algo de o uso diário não ser bom, aí eu já não sei, não é da minha área, mas eles fazem essa propaganda. Mas no meu caso foi bom porque eu tenho aquela retração na gengiva e a sensibilidade. Tem muita sensibilidade, ficava doendo, assim, sabe? Então para mim, sim, foi bom nesse sentido, né? Eu gosto. É justamente pela propriedade, por ela possuir algumas propriedades, como anti-inflamatória, por exemplo, mas por conta. Então, ela obviamente que ela tem suas vantagens. A desvantagem é exatamente pela questão do flúor, né? A gente sabe que o flúor ele é um importantíssimo, vamos dizer assim, ele é importante para algumas questões relacionadas à nossa saúde oral. Então, por exemplo, para a questão da cárie, por fortalecimento dos nossos dentes. A gente sabe também que o uso indiscriminado dele aí vai trazer alguns aspectos negativos também, tá? Mas a questão mesmo que eu falei é justamente por conta do flúor. Mas, obviamente, que o creme dental ele vai ter sua relevância para outras questões na cavidade oral. Entendi, legal. Bruno? Pegando esse gancho, né, eu ia fazer parabéns, primeiramente, né, Roberto? É tão legal fazer parte desse grupo, assim. Eu acho que eu sou mais jovem, assim, eu cada dia fico aprendendo mais com vocês. É muito gratificante para mim fazer parte. A minha dúvida, que foi justamente entrando nessa parte do flúor, por que não acrescentar o flúor, então, nessa formulação de plantas medicinais? Descaracteriza a formulação inicial, ou quimicamente falando? Na verdade, eu não sei muito em relação à composição química do creme em si, para saber se teria alguma associação, se ao associar com o flúor, iria descaracterizar essas propriedades Da planta, no desse caso. planta. Eu acho que Entendi. daria. Eu já entrei em contato várias vezes assim com empresas, indústrias. Eu acho que poderia tentar entrar em contato e entender o porquê. Eu acho que seria legal perguntar para eles o porquê não colocar o flúor. Algo tem, já que eles fazem essa propaganda, né? A gente poderia tentar entender isso. Pois é. Sim. E ainda ela, eu vi A ali. Thaís está com a mãozinha levantada. Oi, boa tarde. Boa tarde. Parabenizar o Roberto, que, nossa, como a professora Silva falou, é uma coisa tão simples que a gente convive o dia a dia, se alimenta e não tem conhecimento que vai tão a fundo assim, quanto é tão importante para a gente. Eu queria, na verdade, saber uma curiosidade sobre o cravo da Índia, se eu fizer o uso, eu tenho o hábito de mastigar ele ao dia a dia, normal, como se fosse um chiclete, e também colocar ele no chá com alguma bebida, assim, ele pode influenciar também nessas características odontológicas que você passou? Na verdade, o cravinho da Índia, ele tem algumas propriedades, como eu mencionei aí durante a apresentação, como anti-inflamatória, esse efeito analgésico, por ter a questão do eugenol, mas ele é indicado principalmente quando é feito chá, né, porque ele traz essa sensação, vamos dizer assim, de alívio, para a questão da dor de dente, por exemplo. Mas algumas pessoas fazem uso aqui nos interiores do nosso estado, trituram o cravinho da Índia e colocam lá na cavidade que está acometida por um processo carioso, por exemplo, justamente para trazer esse efeito analgésico e diminuir a dor de dente. Interessante, muito obrigado. De nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Roberto, alguma complementação? Fiquem à vontade. Aí tem muitos alunos aqui, né, Roberto? Posso falar, então? Pode. Claro, professora Maria do Então, Carmo, fique à só vontade. para parabenizar também, porque eu também não sabia que tinha tantas plantas assim, né, usadas para uso bucal, né?
E tem uma outra espécie que chama Ossimum gratissimum, que é um tipo de alfavaca que também tem eugenol. Também poderia, né? Acredito que possa usar. Professora, está utilizando o óssimo gratíssimo na nossa pesquisa. O óleo tá. da alfavaquinha a gente tá utilizando, e os primeiros testes aí não dando spoiler, mas foram muito positivos aí para o que a gente está estudando. Ai, que bom. Então, eu quero te perguntar o seguinte, por exemplo, muitos produtos que às vezes a gente considera fitoterápicos, mas eles são lançados no mercado, eles têm no mercado como um alimento, talvez, né? Que é mais fácil para liberar essas coisas todas. A própolis, será que ela é antisséptica o suficiente para usar na boca, assim? Ou você não tem ideia de... Quando eu estava montando a minha apresentação, que tem se utilizado muito enxaguantes bucais à base de própolis, em substituição desses enxaguantes bucais que a gente tem, que ele é à base de clorexidina, por exemplo, né? Justamente ela possui essas propriedades a própolis possui essas propriedades antissépticas. E a clorexidina, quando a gente faz uso desses enxaguantes bucais à base de clorexidina por mais de uma semana, por mais de 15 dias, por exemplo, ela traz alguns pontos negativos para a nossa cavidade oral, como, por exemplo, a perda do paladar. E aí eu utilizei que tem se utilizado muito dos enxaguantes bucais à base de própolis, justamente por não ter presente a clorexidina ali dentro da composição daquele enxaguante bucal, e pelo fato da própolis possuir essa característica, né, antisséptica, uma vez que ela tem ali os flavonoides que vão inibir o crescimento antibacteriano, então vai auxiliar aí no combate, por exemplo, desses micro-organismos presentes na cavidade oral, e do biofilme, né, do biofilme dental que eu mostrei para vocês no início da apresentação. Foi ótima ideia, porque eu às vezes uso, às vezes fere um pouquinho assim a boca, eu vou usar própolis e até a própria o óssimo que a gente tem, fazer chá e enxaguar. Obrigada, Roberto, parabéns. Fora que a própolis também tem vitaminas, tem minerais. A gente pode até engolir, né? Características que são, vamos dizer assim, mais importantes, por exemplo, da clorexidina, que está presente na maioria dos enxaguantes bucais. E por falar em enxaguante bucal, só a título de curiosidade, para quem ainda não sabe, é que quando vocês forem comprar os enxaguantes bucais, deem preferência a enxaguantes bucais sem álcool, tá? Porque aqueles com álcool, além de provocar aquela sensação de queimadura, de dor, se vocês tiverem algum tipo de ferimento, alguma feridinha na boca, esses enxaguantes bucais com álcool, eles acabam diminuindo o nosso fluxo salivar. Então, a gente sabe que quanto mais saliva, melhor para o combate aí dos micro-organismos presentes na nossa cavidade bucal. Legal. Boa dica. Posso fazer uma pergunta? Roberto, tem contraindicação de idade para o tratamento de bucal dessas plantas, tipo, em crianças? Tipo, entendeu mais ou menos? É que eu estou terminando. Tem algumas plantas que, dependendo da forma como ela é utilizada, elas podem serem tóxicas, né? E tem algumas que são contraindicadas, por exemplo, para gestantes, devido a algumas propriedades dessas plantas. O que eu costumo sugerir você pode fazer, por exemplo, igual quando ele foi falando lá da camomila, faz um chazinho mais diluído e passa com algodãozinho na boca da criança, assim, sabe? Porque, claro, ela vai acabar ingerindo, mas concentrações muito mínimas.
Então, talvez a concentração é uma coisa que pode auxiliar para a gente conseguir fazer o tratamento de crianças, talvez. Com certeza, porque na fitoterapia é assim que funciona. A criança sempre a gente leva para uma dosagem menor. Isso acontece até também com o flu, por exemplo. Então, a gente geralmente indica os cremes dentais com flu quando a criança ela tem capacidade de conseguir cuspir. Então, a gente nunca indica os cremes dentais com flu para crianças que não têm essa capacidade ainda de cuspir, porque ela vai acabar ingerindo, e a gente sabe que a ingestão de flu pode trazer alguns probleminhas aí para essa criança. Aproveitando, a planta medicinal até 6 meses a gente não costuma orientar. Então, pensando também na cavidade bucal, é importante que, de repente, não se utilize também, né? Até 6 meses. Depois disso... Sim. Eu pensei porque crianças, né, elas são mais propensas a ter o sapinho. Então, por isso que eu pensei nisso. Mas o sapinho podia pensar nessa situação, onde vai fazer o bochecho cuspir, né? Ou você passar na linguinha dela com algodãozinho, algo bem diluído. Mas será que o efeito seria o mesmo, talvez? Sim. Professora Rose? Oi, Roberto, parabéns. Eu acho que ficou tudo... Eu cheguei um pouco atrasada porque eu estava numa reunião, mas foi ótimo a parte que eu assisti. Parabéns. Como eu cheguei, você já tinha abordado sobre a aloe vera, e eu faço uso do gel dental à base de aloe vera. O que você colocou a respeito? Eu fiquei curiosa daí. Não, eu só trouxe as propriedades da aloe vera, né, que é conhecida popularmente como babosa, né? Então, ela apresenta ali os compostos fenólicos, né, e apresenta um componente chamado de aloína, que tem esse efeito aí anti-inflamatório, e que existem alguns cremes dentais, alguns géis dentais à base da aloe vera, né, à base de babosa, que são utilizadas para algumas afecções odontológicas. O que eu falei da desvantagem, por exemplo, que nos cremes dentais à base de babosa, eles não apresentam flu na sua composição. Então, eu chamei a atenção apenas para esse detalhe. Ah, tá. Mas é que, na verdade, é porque eu tinha lido a respeito, né? E há estudos que a associação do flúor com a aloe vera ocorre um processo de descalcificação, desmineralização, né? Nos dentes. Por isso que eles não usam o flúor na aloe vera, porque diz que ela já tem essa propriedade, né? Dela ativar, não ocorrer o processo de descalcificação. Então, por isso que não há necessidade de você usar o flúor, né? Agora, eu não sei, eu li a respeito, né? Quando eu comprei a primeira vez o gel dental à base de aloe vera e assim, estou acreditando no que eu vi de pesquisa publicado, né? Mas eu acho que é isso mesmo, que eles acabam não associando, né? Os dois. Prof, que a senhora olhou, o processo de desmineralização, é isso? Porque ocorre o processo de desmineralização. Se você usar, a aloe vera, ela promove, ela protege o processo de desmineralização. E se você tiver o flúor junto, pode ocorrer o processo de desmineralização. Agora, por que eu não sei, né? Eu li, teria que pesquisar mais. Ele vai ser importante nesse processo de desmineralização e remineralização. Então, por isso que a gente utiliza, por exemplo, nos cremes dentais, na água fluoretada. Sim, mas eles dizem que com o uso da aloe vera não há necessidade por conta disso, porque daí você vai ter um efeito negativo, né? Tem até um trabalho de 2016, quando eu comecei a comprar o ano passado, e li a respeito, né? Eu posso até ver e depois te mandar o trabalho que fala sobre isso. É um trabalho em inglês, um trabalho muito bom. Mas, parabéns, tá?
Eu acho que ficou bem claro e você fala de uma forma muito prazerosa, né? Então assim, é gostoso assistir, né? Então o sotaque, tudo, para mim eu acho assim muito prazeroso. Parabéns. Obrigado, professora. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu gostaria de falar a todos os que estão presentes que solicitem o certificado de participação dessa palestra, enviando um e-mail, de preferência ainda hoje, para a professora Silvia. Eu vou falar o e-mail. silviacristina_85@hotmail.com. Repetindo, silviacristina_85@hotmail.com. Coloque o seu nome completo e informe que você participou da palestra do Dr. Roberto Gondim. Roberto, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer a palestra, que foi muito produtiva. Eu tenho certeza que esse grupo de estudos ficou muito mais feliz com os conhecimentos que você abordou na palestra de hoje. Então, uma ótima tarde a todos e um excelente final de semana.